O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis, aliás, que devo estar na casa do meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que Jesus lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu peço, Virgem Maria, sobre nós a sua intercessão, Mãe. Cubra-nos com teu manto, para que nós sejamos capazes aqui de bem ouvir essa palavra do Senhor, do teu Filho, e guardá-la no coração. Vem, Espírito Santo, abra nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para receber essa palavra e que ela produza frutos em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, querido filho, querida filha, que nos acompanha, nós estamos celebrando hoje o Imaculado Coração de Maria, e na aparição de Nossa Senhora de 13 de julho de 1917, depois de mostrar ali para os pastorinhos o inferno e também falar o que aconteceria com a Rússia se não fosse consagrada ao seu coração, isso na precedência do explodir do comunismo, da ideologia bolchevique ali na Rússia, ela afirmou para os 3 pastorinhos: "Por fim, o meu imaculado coração triunfará." E comentando sobre isso, o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, então na época cardeal Joseph Ratzinger, no comentário teológico na página 232, ele disse o seguinte: o que significa isso? O que significa esse triunfo do coração de Maria? Disse o Papa Emérito Bento XVI. Significa que este coração aberto a Deus, purificado pela contemplação de Deus, é mais forte do que as armas de qualquer espécie, disse na época o cardeal Ratzinger, e ainda ele continuou: o fiat de Maria, o sim de Maria, a palavra do seu coração, mudou a história do mundo, porque introduziu nesse mundo o Salvador. Graças àquele sim, Deus pôde fazer-se homem no meio de nós, e como tal permanece para sempre nos sacramentos, na Eucaristia. O triunfo do coração de Maria foi, continua sendo e será o seu sim a Deus. E a gente entra nesse triunfo do coração imaculado de Maria, nós fazemos parte, entramos nessa geração bem-aventurada da mulher, como está escrito em Gênesis, que esmaga a cabeça da serpente, quando
como Maria, nós damos o nosso sim a Deus, cotidianamente, nos ensinou o então cardeal Joseph Ratzinger, que seria o Papa Bento XVI, que hoje é o Papa Emérito. A gente entra nessa bem-aventurança, nisso que Maria disse, a gente faz parte do triunfo do coração imaculado dela, quando a gente dá o nosso sim a Deus, quando nós damos o nosso sim a Deus, na obediência de cada dia, evitando o mal, o pecado, reparando as ofensas ao coração imaculado de Maria e sagrado de Jesus, através da nossa oração, do nosso jejum, das nossas boas obras. É preciso que nós entremos nesse sim de Maria e participemos, consequentemente, do triunfo imaculado, do seu imaculado coração. É difícil, às vezes, dar sim a Deus, não é verdade? Você que é casado, que às vezes tem que cuidar do seu filho, o seu sim a Deus tem a ver com a sua família, porque Deus te confiou a sua família. Você agora aí engrossando a água do feijão, fazendo almoço, ou já almoçando, ou lavando essa pia de louça. Louça é uma coisa que se multiplica, que é uma beleza, né? Eu sei que é difícil, às vezes, no teu dia a dia, você dar o seu sim a Deus, sendo uma boa esposa, tendo paciência, rezando, sendo um bom pai, evitando as tentações, não caindo no adultério, sendo honesto, não negociando os seus princípios e valores. Mas a maneira ordinária da gente participar do triunfo do Imaculado Coração de Maria é dando sim a Deus, no dia a dia, na nossa vocação. Você e eu, filho, filha, somos convidados a dar o nosso sim a Deus hoje. Eu como sacerdote, sendo o melhor padre que eu puder, você como pai, como mãe, como avô, você sendo um jovem de Deus, você sendo um consagrado, segundo o que rege ali a sua consagração, o seu carisma. É um desafio. Mas dizia também o Papa Bento XVI, o cardeal Ratzinger na época, que Maria, ela faz o coração imaculado dela triunfar, gerando Cristo em nós. A missão dela é gerar Jesus em cada um de nós. É fazer com que nós nos afeiçoemos ao seu Filho. O que quer dizer a palavra afeiçoar-se? Significa assumir as feições de. Nós nos afeiçoamos a Jesus quando nós assumimos a sua feição, as suas feições, né? Você percebeu que às vezes a gente encontra uma criança e fala assim, nossa, tem a feição do pai. Não é comum ouvir isso? Tem a feição do avô. A gente precisa ter as feições de Jesus, ou seja, onde as pessoas nos verem agindo, falando, reagindo, vivendo, elas vão olhar e falar, aquele ali tem a feição de Jesus. Ou seja, ele pensa como Jesus, ele age como Jesus, ele reage como Jesus, ele imita Jesus. E a gente participa desse triunfo do Imaculado Coração quando a gente, de fato, dá sim a Deus imitando Jesus, deixando Maria formar Cristo em nós e imprimir em nós, pelo seu carinho de mãe, pela sua intercessão, as feições do seu Filho. Pois bem, enfim, tendo feito essa introdução, eu quero adentrar em alguns aspectos muito bonitos do Evangelho, muito práticos para a nossa vida. Você vai, sim, ficar admirado como a gente vai encontrar coisas práticas nesse Evangelho. Antes até de adentrar na praticidade e na cotidianidade desse Evangelho, eu quero trazer uma frase de um santo que eu gosto demais, que é o padroeiro dos sacerdotes, né, dos párocos, em especial, São João Maria Vianney. Ele dizia o seguinte, o coração dessa boa mãe, Maria, é só amor e misericórdia. Ela só deseja ver-nos felizes. Basta somente voltar-se para ela, a fim de sermos ouvidos pelo seu bondoso coração. Como disse São João Maria Vianney, o coração imaculado de Maria está sempre aberto, filho, filha, para acolher, para receber a minha, a sua, a nossa súplica, pedido, intenção. Ela é uma mãe boa e você não está sozinho. Você tem mãe. Maria está com você. Talvez você que perdeu a sua mãe, que não tem mais a sua mãe aqui nessa terra, né? Talvez ela esteja junto com o Senhor. Você tem Maria para te abraçar nesse dia, para te consolar como mãe. O coração imaculado de Maria também traz um consolo muito especial para os pais e as mães. Você, pai e mãe, que talvez se sinta fracassado na sua missão de educar o seu filho, a sua filha, porque ele assumiu um rumo na vida, um caminho totalmente o contrário do que você ensinou, do que você mostrou, do que você lutou para ele ser. Você, pai e mãe, que perdeu o seu filho, que chora a ausência do filho, que tem um filho que morreu ou que mora distante em outro país.
você que tem um filho ingrato, que não te dá atenção, você que tem um filho no vício, doente, o coração imaculado de Maria quer consolar hoje o teu coração, pai, mãe, porque o coração de Maria é um coração de mãe, e nele cabe você, suas dores, ele quer hoje curar essa dor do teu coração. Não se culpe, não se condene, você fez o seu melhor, e Deus acolhe a sua luta. Não desista dos seus filhos, continue rezando por eles, lutando, mas também não fique se culpando por aquilo que não deu certo. Com certeza, você tentou fazer o seu melhor. Enfim, então entrando nos aspectos práticos do Evangelho. O Evangelho de hoje começa dizendo que os pais de Jesus tinham o costume de ir em Jerusalém, pelo que indica uma vez por ano, como os judeus piedosos faziam. E como é bonito a gente perceber nas famílias, as famílias que têm o costume de coisas religiosas. Eles estavam indo em procissão, eles saíam lá do norte de Israel, da Galileia, né? Iam caminhando numa caravana e ficavam lá rezando no templo. E eles foram justamente quando Jesus completou 12 anos, porque, segundo o costume dos judeus, com 12 anos o menino já era considerado um homem, ele já podia fazer uma leitura no templo, na sinagoga. Então eles ensinaram Jesus. Jesus se fez homem, então ele também se fez humano, ele foi ensinado pelos pais. E que costume bendito ter essa procissão, ter a oração em família. Isso é um incentivo. Filho, filha, para mim, para você, para as nossas famílias, você que é pai, mãe, chefe de família, avô, avó, institua, estabeleça esses costumes religiosos na família, porque isso fica no coração e na mente dos filhos. Você pode achar que não, mas o teu filho sempre vai se lembrar disso. Marca a alma da gente, né? Eu me recordo que a minha mãe, na sua simplicidade, meu pai, sempre me ensinaram a rezar o terço. Meu pai era caminhoneiro e ele viajava muito para cá, nós somos do Paraná, do Sul, e ele levou um terço azul bonito de Nossa Senhora para mim, me entregava, mesmo nos meus piores anos, tive anos difíceis na minha adolescência, eu sempre deixava esse tercinho lá pendurado na beirada da minha cama, e nós sempre nos reuníamos, sobretudo o dia de Nossa Senhora Aparecida, para rezar o terço juntos. Eram costumes que eram estabelecidos, que marcam a gente, né? A família precisa ter o costume de rezar junto, costume de ter uma procissão. Nossa Senhora, nas aparições em Fátima, onde ela falou do triunfo do seu Imaculado Coração, ela pediu tanto para que nós rezássemos o terço, né? O terço em família é tão especial. Estabeleça o costume de rezar o terço em família. Talvez no começo não vá todo mundo, mas persevere. Nem que seja só você e o gurizinho, o filhinho menor, nem que seja só você e a avó, mas estabeleça o costume. Pouco a pouco as pessoas vão aderindo. Se não aderirem totalmente, elas vão pelo menos ver o testemunho de que tem alguém que reza em casa, né? Primeiro ponto, eles tinham o costume de descer a Jerusalém. Segundo ponto, segundo ponto, ainda no versículo 48b, é interessante que Maria chegou em Jesus. Pensa só, gente, a agonia do coração de Maria e de José. Não era fácil perder naquela época o filho. Por quê? Porque as caravanas do homem e da mulher eram separadas. José ia à frente com os homens e as mulheres iam atrás em outra caravana. Eles iam cantando, rezando. Com certeza José pensou assim, não, deve estar com a mãe. Se está com a mãe, está bem. Eles confiavam um no outro. Com certeza Maria pensou assim, não, está com o pai, está na caravana dos homens, então está bem. Porque a criança podia andar nas duas caravanas, né, os novinhos. E esqueceram Jesus lá. Não é que esqueceram, Jesus quis ficar lá. E quando eles encontraram Jesus, imagina, Maria estava brava, estava como mãe, né? Por que você fez isso com a gente? Mas olha o que ela disse no versículo 48b. Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Ou seja, ali se deixa bem claro que Maria fazia José participar da educação de Jesus, né? É bonito isso. Teu pai e eu estávamos angustiados. Maria incluía José na educação do seu menino. Maria fez José participar da educação do seu menino. José não era um patrocinador das coisas domésticas, um outsider, alguém que ficava de fora, vendo a mãe educar o seu filho. E aqui tem um alerta muito grande para você, mulher, você mãe. Eu tenho percebido como padre, com todo o respeito e carinho, digo que muitas vezes, por causa do instinto materno que é muito forte, tem muitas mães que quando o filho nasce, esquecem que são casadas e vivem só para o filho. Esquecem que tem o filho também por causa da participação do pai. Os dois geraram o filho.
Tem mães que chegam em mim e falam assim, padre, o meu filho, as minhas contas, eu estou lutando para educar o meu filho, e o pai do lado, dá vontade de falar assim, você fez ele sozinho? E esse homem é do seu lado, é um espantalho, é um patrocinador das contas domésticas? Não, ele é pai. Eu sei que muitas vezes o pai é omisso e se ausenta, mas existem casos também nos quais, como o instinto materno é forte, a mãe se fecha com o menino e esquece que tem que fazer o pai participar, que o pai precisa ter espaço na vida da criança. E diga-se de passagem que isso é importantíssimo para o desenvolvimento psíquico, afetivo e emocional daquele futuro homem. Porque o menino, quando ele nasce, toda criança, mas no homem, para com a mãe, isso é muito forte. Ele vive aquele processo que a psicologia chama de simbiose. A criança acha que a mãe é ela e ela é a mãe, eles são uma coisa só. E é justamente, sobretudo no caso do menino, eu escrevi um livro há pouco tempo chamado Curar e Restaurar o Masculino, uma jornada de cura pela masculinidade, e eu estudei bastante sobre isso. No caso do menino, essa entrada do pai, da figura masculina na relação dele com a mãe, é muito dolorida para o menino, mas muito necessária para o seu amadurecimento, porque é o pai que gera, sim, essa frustração, ele quebra essa fusão do menino com a mãe, e ele fere o menino emocionalmente, mas é como aquela ferida saudável, como você vai à academia, você fere o músculo e o músculo cresce e se tonifica, é uma ferida que gera vida. Ele tira o menino desse caráter fusional com a mãe, né? E faz o menino virar homem, faz o menino descobrir o mundo fora daquele relacionamento, faz o menino amadurecer. A presença de um homem é fundamental para o desenvolvimento do menino, de um pai ou de um tio, de um homem afetivamente ativo ali, alguém que realiza esse papel, o padrasto. É muito importante, por isso a mãe precisa deixar o menino participar. Não é o teu filho, é o nosso, tem que falar, você e o marido fizeram. E o marido precisa participar, porque é uma dor para o menino quando o homem entra, mas é necessária. Porque senão pode acontecer, como eu escrevi no meu livro, a famosa síndrome de Peter Pan. Escrevi isso no meu livro Curar e Restaurar o Masculino. A síndrome de Peter Pan é aquele fenômeno da adolescência tardia. É o homem que tem 40 anos e continua agindo como se tivesse 15. Dá vontade de falar, ô tiozão, acorda, né? Você não é mais esse garotão que você acha, não, né? Só quer namorar, só quer ficar, não tem responsabilidade com dinheiro, não quer assumir uma esposa, não quer assumir uma família, só quer, como dizem por aí, pegar uma aqui, pegar outra ali, não tem responsabilidade. E o que faz o menino deixar de ser menino e ser homem é, de fato, o processo do assumir responsabilidade, do se responsabilizar, do casar. Eu assumo essa mulher, eu assumo essa família, é minha família, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu assumo a minha vida, eu assumo os meus atos. Mas a síndrome de Peter Pan faz com que o homem siga infantilizado pela vida. Sempre infantil, a culpa nunca é dele, ele nunca quer nada sério, ele não faz escolha definitiva, só quer festa, churrasco. E a presença do homem é essencial, a mãe precisa deixar o pai participar. Eu sei que existem casos e casos, que às vezes o homem não participa, que às vezes o homem foi embora, mas tem muita mulher que se faz viúva de marido vivo. O marido está do lado, mas ela não deixa o marido participar. É preciso abrir mão, é preciso deixar. Outro aspecto importante, olha só, é bonito que Maria, a resposta que Jesus deu para Maria, no versículo 49, parece até malcriada, né? Por que vocês estão me procurando? Eu não devia estar aqui na casa do meu pai? Imagina uma criança de 12 anos falar isso para a mãe. Mas essa resposta não é malcriada. No fundo, Jesus estava ensinando Maria, e Maria, como mestra, como mãe, entendeu que quem precisa ter o primeiro lugar na vida do filho é Deus. O teu filho, antes de ser teu, é de Deus. Por isso que quando um pai e uma mãe perdem um filho que morre, eles não perderam o filho, eles devolveram para Deus, porque no fundo, o filho era de Deus. Quem fez você conceber a vida, quem te deu a graça de engravidar, de gerar um filho, ou seja, você homem ou mulher, pai ou mãe, foi Deus. O teu filho, antes de ser teu, é de Deus. E Maria entendeu que ela precisava ali, é duro até isso, dizer isso, mas eu preciso dizer, ela entendeu que diante de Deus, ela precisava estar em segundo plano. Porque Deus precisa ser o primeiro, sempre. É a lei de Deus. Ele precisa ser o primeiro. Ela, diante da primazia do sagrado de Deus, Maria precisava estar em segundo plano. E ela soube abrir mão disso. Ela soube entender que antes de ser dela, o filho era de Deus. Por isso que ela aceitou quando ele disse, por que vocês me procuravam? Eu estava na casa do meu pai. E ele era o enviado de Deus, de fato, né? O filho de Deus que veio para salvar o mundo. Então você, pai e mãe, quando você perder um filho morrer, pensa desse jeito, eu não perdi, eu devolvi para Deus, era dele,
E ele voltou para Deus, porque Deus que me deu, não é? Outros aspectos bonitos, Maria, o tempo está ficando curto, mas Maria conservava tudo isso no coração, no finalzinho do Evangelho. Ela sabia meditar. Muita coisa talvez Maria não entendia, mas ela sabia guardar no coração, meditar, deixar Deus ir respondendo às dúvidas dela aos poucos, através da oração. E o Frei Inácio Laranhaga, certa vez disse, tem um livro muito bonito chamado Silêncio de Maria, certa vez ele disse que ninguém consegue meditar no coração como Maria se não sabe silenciar, se não sabe acalmar o coração e a mente na oração, contemplando o que Deus já disse, fez e falou. Num mundo tão agitado, tantos barulhos, a gente não consegue silenciar muitas vezes. Por isso que a gente tem dificuldade de meditar no coração e entender o que Deus nos pede, as promessas que Ele nos fez e o que Ele já nos disse. Maria meditava, guardava no coração. Nós também precisamos guardar no coração tudo que Deus já fez. E guardar o que você não entende, meditando na hora certa, o Espírito Santo vai te fazer entender. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor nos deu Maria como mãe. Que mãe maravilhosa, que mãe fantástica. Senhor, hoje eu quero assumir Maria como minha mãe. E sei que os filhos e filhas que rezam comigo também a assumem como mãe. Porque ela é um dom do céu para nós, para a igreja, para cada um de nós. Mãe Maria, coloca-nos no teu coração. Esconda-nos no teu coração imaculado. Eu rezo, mãe, nesse momento pelos pais e mães que às vezes se sentem pequenos na missão de educar os próprios filhos, se sentem limitados, fracos, não sabem o que fazer. Eu rezo por esses pais, mãe. Ajuda-os a educarem bem os seus filhos para o céu, para Deus também. Eu rezo pelos pais e mães que perderam seus filhos assassinados na droga, na doença, em acidentes. Eu rezo, mãe, pelas famílias que estão disfuncionais, sem a figura masculina, sem o pai, pelas crianças que crescem sem um pai ou sem a mãe. Eu rezo, Senhor, por todos os filhos nesse momento. Eu rezo, mãe, por todos os filhos e filhas que nos acompanham. Maria, guarda-nos no teu coração, leva-nos até Jesus. Cubra-nos com teu manto, mãezinha, para que o mal não nos atinja, para que as flechas do inimigo, da tentação e do pecado não nos firam. Mãe, gera Cristo em nós. Nos ensina a amar Jesus, nos ensina a dar o nosso sim a Jesus, ao projeto de Deus para nós a cada dia, Maria. Nos ensina a cultivar a meditação e a guardar no coração tudo que Deus já nos disse, Maria. Nos ensina, mãe, a obedecer a Deus, a ouvir Deus, a dar o nosso sim sempre. Nos ensina a nos desapegar das pessoas, das coisas, porque nós fomos feitos para o céu. Nós vamos voltar para lá um dia. As pessoas que são nossas vão voltar para lá um dia. Talvez nós não estávamos entendendo assim, mãe, mas quando alguém morre nós não perdemos, nós devolvemos para Deus, para a eternidade. Consola o nosso coração nesse dia, mãezinha. Leva-nos a Jesus. Triunfa com teu imaculado coração na nossa vida. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.